O presidente Jair Bolsonaro participa de uma motociata em Feira de Santana, na Bahia, onde participará da entrega de obras do rodoanel da cidade. A motociata reuniu uma impressionante multidão de motociclistas que aclamaram o presidente aos gritos de mito. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há 1 ano, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Hoje, dia da liberdade de imprensa, eu convido a casa a fazer uma reflexão a respeito deste conceito, que em termos simplistas, a liberdade de imprensa diz respeito à liberdade dos profissionais, aqueles que trabalham com a comunicação, de expressar, de trazer a informação, de transitar e fazer o seu trabalho. Mas até que ponto a liberdade de imprensa ela se confunde com a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, que essa diz respeito à liberdade do indivíduo, do cidadão. Mas quando o indivíduo se confunde com o profissional, deputado Ney Deprevô, hoje, mais do que nunca, bem diferente da realidade de imprensa, daquela iniciada com Gutenberg, ainda no século XV, essa confusão, ela é, na verdade, quase que os termos são sinônimos. Veja, o que faz com que uma pessoa, um indivíduo, ele tenha uma voz menor ou não seja considerado um profissional de comunicação ou diferente do que aquele que ocupa um grande veículo? É o número de seguidores que ele tem em sua rede social. Há indivíduos que possuem mais seguidores, ou seja, ele tem mais público, ele tem mais poder de comunicação do que um grande jornal, do que um grande veículo. Então esse indivíduo, ele vai ter a mesma proteção que um veículo de imprensa? Esse é o ponto que nós temos que discutir, nessa atual realidade. O trabalho de imprensa, reconhecido como imprensa, não pode se resumir àquele conceito ainda oriundo de Gutenberg, mas hoje nós temos a realidade de Zuckerberg e temos que proteger as pessoas, inclusive destes Zuckerbergs da vida, de sua sanha autoritária, que tendem a controlar a informação com seus juízes sem rosto, sem nome, que determina o que pode ser publicado e o que não pode ser publicado, prejudicando o direito de expressão e também até num conceito mais amplo de liberdade de imprensa desses indivíduos que acabam com sua capacidade, com sua competência, agregando público e criando o seu próprio veículo de imprensa, uma quase imprensa, mas que tem sim o direito de exercer esse trabalho. E nós não vemos esta garantia acontecer, vemos muito pelo contrário, presidente. Vemos inclusive blogueiros, administradores de páginas sofrendo processos, até sendo presos. Então precisamos atentar a isso e garantir a liberdade de expressão aos nossos cidadãos brasileiros, porque lutar por liberdade de expressão não é só quando a gente concorda com o que está sendo dito, não. E é especialmente quando a gente não concorda com o que está sendo dito e mesmo assim luta pelo direito daquela pessoa a dizer. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado Paulo Eduardo.